O meu nome é Cleonice Orlandi de Lima, eu moro na cidade de Mirassol, estado de São Paulo. Eu sou professora e estou aposentada desde 1990. Durante o tempo em que eu estive regendo uma sala de aula, eu acabei compondo um método de alfabetização. Eu não compus esse método pensando em dar palestras, pensando em vender, pensando em editar ou em ganhar dinheiro com ele. Eu criei um método para resolver os meus problemas em sala de aula. Acontece que naquele ano, a direção da escola onde eu lecionava, a Escola Lauro Rocha, fez uma seleção de alunos. Pegou 3 alunos, 4 de uma classe, 5 ou 6 de outra, 7 de outra, juntou tudo numa sala só e me entregou. Cleonice, são seus, faça o melhor que puder, mas saiba que são alunos difíceis. Vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa com eles, mas em todo caso, faça o melhor que puder. E eu fiquei numa situação muito desagradável, porque eu jamais havia estado na frente de uma classe daquelas. Uma classe com alunos com 3 anos, 4, 5, 7 anos, não de idade, mas 7 anos de escola, tentando aprender a ler e escrever. Eu tinha alunos com 14 anos de idade, estava ali ainda naquela classe de alfabetização, tentando aprender a ler e escrever, e sem conhecer nem mesmo as vogais. E a situação minha assim, foi muito delicada, eu fiquei muito nervosa e tentei fazer o melhor. Comecei com muita boa vontade na primeira lição. Daí a uma semana eu estava na primeira lição com muita boa vontade, daí a 15 dias eu estava na primeira lição, e daí a um mês, e já estávamos em abril, eu estava ainda na primeira lição. Em abril eu achei que já era a hora de fazer alguma coisa, porque estava muito difícil de continuar com aquela classe, naquela posição, sem que eles aprendessem nada. Aí eu falei com a direção da escola, o Roberto era o diretor da escola, falei para ele que eu ia mudar de método, o que ele achava. O Roberto aceitou e me deu todo o apoio, disse que eu poderia fazer da maneira como eu quisesse. Eu mudei de método. Aí, o método que eu comecei no início, nos primeiros dias, foi esse método, a cartilha Caminho Suave, que vocês devem conhecer. É uma cartilha bem antiga. Quando eu mudei, em abril, eu passei para a cartilha Sodré, que é mais antiga ainda. E talvez pela novidade da cartilha diferente, os alunos começaram a reagir positivamente. Conseguiram aprender 3 letras. Com essas 3 letras dava para compor 2 sílabas. Com essas 2 sílabas dava para compor 4 palavras. Então eles conseguiram aprender essas 3 letras. Mas não conseguiram mais nada. E já estávamos em agosto e eles não aprendiam mais nenhuma letrinha. Eu resolvi que era a hora de mudar de novo. Eu andava tendo umas ideias, fazia muito tempo, umas ideias meio estranhas a respeito de alfabetização. Eu tinha algumas coisas na cabeça que eu tinha vontade de colocar em prática, mas não havia necessidade, porque nós tínhamos métodos bons. E esses métodos eram suficientes para aquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha necessidade de colocar em prática as minhas ideias. Mas era agora uma emergência, eu precisava fazer alguma coisa. Voltei a falar com o Roberto e ele permitiu que eu colocasse as minhas ideias em movimento. E eu comecei a falar, a fazer da minha maneira. E a meninada começou a aprender de verdade. Não só mais 3 letras, não mais 2 sílabas, mas começaram a aprender mesmo. Eu continuava naquela direção e eles continuavam me acompanhando. Eles aprendiam tanto que eu achava que eles estivessem me enganando. Eles estão sabendo que eu estou criando alguma coisa e querem me agradar. Mas é impossível você fingir que sabe aquilo que ignora.
Se você não sabe uma coisa, não tem como você fingir que sabe. E eu percebi que os alunos estavam aprendendo realmente. Bem, só para encurtar, naquele ano eu consegui promover 5 crianças para a série subsequente. 5 crianças, eles foram para a segunda série, uma segunda série fraca, mas eu continuei de longe acompanhando, em contato com a professora, e vi que eles foram se ajeitando, continuaram aprendendo, e foram. Os outros 18 alunos que ficaram, eu pedi para o Roberto que me devolvesse no ano seguinte aquelas mesmas crianças, e ele achou ótimo, né, porque ninguém queria aquelas crianças. Ele me devolveu aqueles 18 alunos e mais alguns que já estavam sobrando das outras salas. E no ano seguinte eu comecei já em fevereiro com esse método, com essas minhas ideias diferentes. E a meninada começou a aprender mesmo. E eu não me fazia de rogada, eu comentava com as outras professoras, na hora da entrada, no intervalo, na saída, eu falava o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo, qual era a reação das crianças, e as professoras começaram a ficar entusiasmadas e quiseram também elas usar essas coisas que eu estava fazendo, que nem era um método ainda. Então, eu fui passando para elas o que eu estava fazendo. Daí a pouco, lá na escola, estávamos todas nós, professoras, usando o método que eu acabei compondo depois. E essas professoras comentavam com outras professoras de outras escolas. Daí a pouco, outras escolas de Mirassol estavam me telefonando. Cleonice, nós sabemos que você está fazendo uma coisa diferente. Por favor, manda para nós, que os nossos alunos não conseguem aprender. E eu comecei a mandar para essas outras escolas. Daí a pouco, outras cidades daqui da nossa região já estavam me telefonando, pedindo material. E eu ficava, então, até de madrugada, datilografando e mimeografando, que na época não havia computador. E assim foi até uns 2 anos, mimeografando e entregando para as professoras, até que eu precisei fazer a primeira edição do material, porque eu já não estava mais dando conta, porque foi aumentando o número de professores querendo o material. Fiz a primeira edição em 87 e distribuí inteiramente grátis. Achei que já tivesse acabado a minha função neste mundo, mas logo em seguida as professoras começaram a pedir mais coisas, aí comecei a criar outras coisas, mas tudo bem. Hoje está em todos os estados do Brasil, já tem pelo menos um exemplar desse material, Professora de Papel. E fora do Brasil também, já 4 países que encontram na internet, são pessoas que moram em outros países, no Japão, na Itália, em Portugal e nos Estados Unidos. Eles querem alfabetizar os filhos e procuram na internet, encontram, pedem e nós mandamos. E eu acho que dá certo, porque outros professores das mesmas cidades lá continuam pedindo sempre. Então eu acho que está funcionando também em outros países. Bem, esse foi mais ou menos o histórico, e agora eu vou falar já sobre métodos de alfabetização.